Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Engie Brasil e um mega potencial aí de longo prazo para a Engie. Será que a Engie abaixo dos R$ 40 ela poderia estar barata? A Engie ela acaba sendo um fenômeno de qualidade. Olhando para o longo prazo, você pega aqui nos últimos 15 anos, o retorno total que a Engie te deu foi de 500%, tá? Isso dá mais de 15% ao ano na sua média. Foi uma empresa de muita qualidade, previsibilidade, boa pagadora de proventos num setor extremamente previsível. Vamos ver se abaixo dos R$ 40 a Engie faz sentido para uma carteira previdenciária, tanto para quem está visando ganho de capital e também bons dividendos olhando para o longuíssimo prazo. Mas antes de falarmos sobre Engie e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, a Engie Brasil, no que ela atua, né? Até porque o investidor que está começando a investir agora, há uma confusão bem expressiva, né? No setor elétrico, porque você vê aí geração, transmissão, distribuição, existem esses três subsetores. A Engie, ela está principalmente alocada na parte de geração. A parte de geração, pessoal, é a mais cíclica de todas, tá? Porque depende de riscos hidrológicos, riscos ambientais. Além do volume de chuvas que favorecem as hidrelétricas, não é só uma questão de riscos hidrológicos, é uma questão de preço, tá? Porque a parte de geração é como se fosse uma commodity, depende do preço da energia. Se de repente a empresa consegue contratar grande parte do portfólio dela por um preço de energia elevado, ela já garante receitas para os próximos 10 a 15 anos a uma velocidade expressiva. Essa receita, esse lucro cresce no longo prazo. E a Engie, ela teve maestria nisso, ela soube se aproveitar muito bem quando o setor de geração estava pujante. Por exemplo, agora, recentemente, a gente teve um movimento de alta de preços na energia por conta da alta da commodity, inflação do petróleo, principalmente o petróleo acabou subindo, a inflação subiu, consequentemente as geradoras acabam se beneficiando nesse quesito. E as empresas que têm qualidade, como a Engie Brasil e a Axia Energia, contrataram grande parte do seu portfólio de geração a um preço de energia alto. Então a probabilidade para os próximos 10 anos é de uma Engie, uma Axia Energia gerarem resultados bons, porque já contrataram sobre um preço de energia mais elevado. Então saiba de que o setor de geração é o mais cíclico. O segundo mais cíclico é o de distribuição, que parece meio que com os bancos, com aquela parte de inadimplência, a CPFL Energia e a CEMIG. E o setor filé mignon, né? O mais previsível aqui da bolsa é o de transmissão, a Taesa e a Easy Energia e a Lupar. Ou seja, transmissão ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia contratado, né? Então perceba que independente de faça chuva, faça sol, preço de energia, inflação, taxa Selic, independente disso, as transmissoras sempre gerarão receitas, porque elas têm contratos de concessão de longuíssimo prazo, receita anual permitida, tem aí, né, seus indicadores de dívida ligados ao IPCA e ao IGPM, então elas têm receitas, né, e contratos reajustados por índices de inflação e tem a previsibilidade do próprio setor não sofrer com volatilidade. Por isso que o setor elétrico na parte de transmissão tende a ser o mais previsível. E por isso também que é o mais precificado, né? Enquanto uma Engie você fica mais barata do que uma Taesa em certos momentos. Mas a Engie, pessoal, ela tem muita qualidade. Mesmo que ela atue num setor de geração, olha como a empresa cresce o seu lucro no longo prazo. Ela cresceu aqui de 600 milhões, né? 1 bilhão lá em 2010 para mais de 3 bilhões. Pegando aqui, ó, né? No ano de 2026, mas perceba que ela tem uma certa ciclicidade. E quando as oportunidades aparecem, quando o lucro cai, a cotação desaba. Infelizmente, isso não está acontecendo. Então, eu vou responder agora. Pablo, você acha que a gente está barata? Eu acho que não, pessoal. E aqui nesse vídeo eu fiz proposital de trazer a Engie para vocês, que eu queria pegar vocês numa pegadinha, tá? Minha opinião, eu não acho a Engie barata, tá? Porque é uma empresa excelente. Mas quando a gente pega
aqui a empresa, ela está com muita qualidade, isso é verdade, contratou grande parte do seu portfólio por um preço elevado, o problema é o preço. Olha este PL, pessoal, 14 vezes. E lembra que empresas previsíveis como Engie, a gente gosta de um PL mais baixo? A perspectiva nesse ano é num lucro na faixa de 3 bilhões. Então o PL na ação hoje, né, projetivo para este ano, seria de 12 vezes lucro, o que não é barato. Até mesmo você olhando, fica muito em linha com o Ibovespa, perto das suas médias, não tem tanto upside nas ações. E até mesmo em dividendos, né? Se você está olhando para a renda, 1 dividido por 12,66 vezes 1, até mesmo se a empresa pagar um payout alto de 70%, olha que yield medíocre de 5,5% ao ano. Hoje nas distribuidoras você tem um yield menor com menos ciclicidade, um yield melhor numa CPFL, numa CEMIG ou até mesmo aí na Axie Energia, que está pagando um yield um pouco melhor. Mas a questão é, o dividendo sim, de fato está baixo por conta do preço. Então qual região seria aportável na Engie olhando para dividendos? Se a empresa tivesse pelo menos ali por 8 vezes de PL. O que daria, né? Se a empresa tivesse hoje por 8 vezes de PL, 24 bi de valor de mercado. A empresa teria que cair na cotação pelo menos uns 36%. Então se a Engie tivesse ali talvez, né, abaixo dos seus R$ 22, aí sim já ficaria um preço melhor, abaixo dos R$ 25, R$ 24. Que aí o yield, pegando aqui, ó, 3 vezes um payout de 70%, né? Dividido pela quantidade de ações, e você está comprando a ação a R$ 22, aí o seu dividend yield tende a ser maior. Então, para mim, Engie só abaixo dos 25. Será que já teve cotado nesse preço? Já. Lá em 2000, ó, vamos pegar aqui, ó. Lá em mais ou menos aqui, ó, 2023, a ação já chegou a custar aqui na sua cotação padrão, porque é ajustada sem esse efeito de ajuste por dividendos, tá? Porque isso aqui acaba dando uma inflada. Você pega aqui, ó, a ação estava em 27, 25, aqui a Engie estava barato, ó. A ação estava em 25, ó, depois subiu aqui seus 30%, já não está mais tão descontada. Então ela ali a 25, R$ 22 já fica um preço melhor. Pelo menos aqui o PL da empresa começa a reduzir. Esse não tá de 14 também, mas também não tá em 8, né? Tá um PL bem medíocre ali, de 12 vezes lucro. E qual que seria o retorno embutido na ação hoje da Engie, nos 32 a 33 reais? Para mim é baixo, porque se a gente utilizar 1 menos o payout vezes o ROI, a empresa tem um ROI alto, porém ela tem dívida na sua composição. Então a gente tem que olhar para a ROIC, retorno sobre o capital investido. O ROIC médio da Engie é de 17% ao ano. Então significa que a empresa crescerá o seu lucro a uma taxa de 8,5% ao ano na média. Se ela pagar 5% de yield com a cotação atual e projetando uma valorização, supondo que ela está muito em linha com o Ibovespa, então no máximo ela poderia bater ali uns 17 a 18 vezes lucro num cenário de bull market, né? Então memorize bem isso aqui, 18 dividido por 13, que é o PL atual, você tem um potencial de alta de 38% na cotação. Se ela subir isso numa lupa de 4 anos, projetando aqui 38%, perceba que o retorno com valorização será baixo. Por quê? Porque ela já está muito bem precificada. Ela poderia subir 8,3% ao ano na média. Então, qual a conta que a gente faria? 5% de yield, taxa de crescimento de 8,3% ao ano e mais um retorno embutido aqui de valorização de 8,39% ao ano. O retorno embutido na ação da Engie não seria não seria mal. Isso se a gente engatar um mercado de alta, né? Se não engatar, ela vai gerar ali uns 12 a 13% ao ano na média. A gente não pode contar com o cenário macro. Se o macro melhorasse, fluxo de capital estrangeiro entrasse na bolsa, muito provável que a Engie geraria seus 21 a 23% ao ano. Não vejo tanta margem. E se a ação malemar se valorizar, ficar de lado para os próximos 4 anos, né? Então você poderia ter um retorno aí de 13 até mesmo 15% ao ano. Agora o cenário mudaria completamente se a Engie caísse para os R$ 25. Porque se ela ficasse por 8 vezes de PL, aí sim, num mercado de alta, olha só qual a diferença, ó. A ação poderia subir 112% na cotação se ela batesse seus R$ 25, só ficando cotada por 8 vezes de PL. Aí o cálculo mudou totalmente, pessoal. Olha só como uma queda dá diferença. 112% em 4 anos, aí você já tem 20% ao ano. Fora o yield, né? A taxa de crescimento vai continuar a mesma, porém o yield vai aumentar, porque ela está pagando os seus 70%, você vai ter um yield de 8,7% ao ano. Somando com a taxa de crescimento de lucros e mais essa taxa de valorização, somente para a empresa regredir para um mercado mais de alta, o retorno embutido na ação poderia ser de 37% ao ano. E mesmo que a ação não suba tudo isso, apenas regrida para a sua média de 13 vezes, mais em linha com o benchmark, a ação poderia subir 62% na cotação. E aí você teria, sabe qual o retorno embutido nos próximos 4 anos, se ela desabasse para ali para uns 8 a 9 vezes de PL?
12% ao ano. Aí você faz aqui, ó, 8 de yield, né? Mais ou menos aqui, ó, taxa de crescimento e mais esse retorno com valorização. Olha como já melhora o nosso retorno. 29% ao ano. Tá vendo a diferença de você comprar barato? É por isso que para mim Engie só fica numa região para grandes aportes abaixo dos R$ 26, tá? Nessa região aqui, ó, ela poderia trazer, tanto que para quem comprou nessa região, tá com uma excelente rentabilidade em apenas um ano, 54%. Tá vendo como o preço dá diferença? Quem pagou barato, ó, pegou aqui na pandemia. Aí, olha a rentabilidade desse investidor, 70% numa lupa de 3 anos, né? 4 anos para ser mais exato. Então perceba que o preço que você paga é tudo, pessoal. Por mais que a empresa seja excelente, se você pagar caro, você não vai ter um bom retorno. O mesmo acontece na minha carteira para o Itaú. O Banco Itaú, eu tô comprando forte porque ele tá barato, ele tá cotado por 8 a 9 vezes lucro. Se ele tiver acima de 10, eu já prefiro não comprar, porque minha margem vai começar a diminuir, né? Então assim, as de muita qualidade, essas ações ultra previsíveis, a gente tem que exigir no mínimo um prêmio de risco para que a gente tenha uma rentabilidade boa. O bom sinal porque por serem ações muito premiums, como uma Engie, um Itaú, você pega ali, por exemplo, uma CPFL, você pega, por exemplo, ali uma Porto Seguro, uma Caixa, a gente não precisa exigir um preço muito baixo para comprar, mas a gente também não pode pagar caro demais. E hoje a Engie para mim está muito bem precificada aí em 13 vezes de PL, por isso que eu estou de fora. Ela não pode me trazer nem mais que 20% ao ano, mesmo num bull market. Se a gente entra num bull market, a gente quer receber no mínimo acima de 20% ao ano, senão não faz sentido. Por isso que para mim hoje aí a Engie não está barata. Baixo yield, PL esticado, indicador de EV sobre EBITDA também está esticado, então com ela caindo aí para a região embaixo, ela poderia até mesmo desabar, ó. Pegando aqui o EV sobre EBITDA de 2,24, aqui sim estava barato. Então perceba que o que atrapalha na Engie hoje é o preço. Eu fico de olho porque se a Engie vier ali abaixo de novo dos 26, aí sim fica uma região interessante para aportar na tentativa de dobrar esse dividend yield e também ter um potencial de valorização mais elevado. A não ser, né, que o lucro líquido da empresa cresça a uma taxa muito acelerada, coisa que eu acho que não vai acontecer. Aí sim, mesmo se ela tivesse por 12 vezes para uma empresa que cresce a 15, estaria barata pelo PEG ratio do Lynch, mas não é. Então perceba que pelos indicadores a ação não está descontada, estou de fora, mas sim, é uma excelente companhia, só precisaria estar num preço um pouquinho melhor para aportes. Nada se trata de recomendação e essa é a minha visão de investimentos. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Engie. Em particular, não tenho Engie na carteira, porém é uma empresa que eu sigo de olho, porque se voltar a ficar barata, eu poderia colocar na carteira. Nas elétricas eu sigo de olho somente na CPFL e na CEMIG. Setor de geração, estou de fora e fico aguardando aí uma correção melhor para poder ficar mais de olho nessas ações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!